Semana passada nós tivemos o batismo aqui na igreja e foi um momento tão especial, tão maravilhoso. Eu muito emocionado de ver o que Deus fez aqui. 26 pessoas se batizaram e algumas na última hora. Algumas pessoas foram tocadas pelo que Deus estava fazendo e veio até a frente, né, Baixinho? Baixinho, Deus tocou nele e veio. Eu nem sei, a esposa estava aqui domingo, estava também? Acho que ele batizou a esposa, nem viu, pensei. E foi algo muito bom, né? Quem conheceu o Baixinho, né, na época de traficante, vê ele hoje se batizando, né, Baixinho? Deus é maravilhoso, Deus transforma a vida das pessoas. Assim como quase todos nós que estamos aqui, né? Acho que a grande maioria que aqui está são pessoas que um dia estavam com seus casamentos destruídos, vivendo uma vida de alcoolismo, drogas e tantas coisas, e Deus pôde transformar a vida de tantos aqui. Eu olho para cada um aqui e vejo muito bem e sei o que Deus fez na vida de cada um, e como isso alegra o meu coração. Vendo aqui os adolescentes sendo batizados, vendo aqui os demais irmãos sendo batizados, eu me senti assim extremamente feliz. Mas tem uma coisa que veio na minha mente e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Não vou tomar muito tempo não, mas eu preciso compartilhar. Durante a minha vida eu me converti em 1990 ao Senhor, e de lá para cá eu tenho tido a oportunidade de conhecer muita gente. Muita gente passou pela nossa vida, pelo meu ministério, pela vida da Diva. Nós tínhamos como vocês já sabem já do nosso testemunho, nosso casamento estava destruído. Nós casamos no ano de 87, e no ano de 88 eu decidi deixar a minha casa, abandonar a minha família, porque eu era muito jovem e não tinha vontade mais de continuar casado. E assim trilhei um caminho de destruição da minha vida. Quando em 1990, não tendo coragem de abandonar minha esposa e minha filha que havia acabado de nascer, eu conheci o Senhor Jesus através de algo. A minha casa foi assaltada e uns amigos meus e parentes disseram: gostaríamos de orar na sua casa. Eu disse: pode ir. Naquele momento entraram na minha casa, oraram por mim, e para simplificar, a minha vida nunca mais foi a mesma. Daquele dia, Deus havia nos dado uma palavra de que nós ajudaríamos muitas famílias, e essa foi a nossa história, e tem sido a minha história e a da minha esposa, de ajudar famílias, ajudar casais, famílias em crise, e essa tem sido toda a história da nossa vida nesses 32 anos. E nesses 32 anos, muitas pessoas passaram pela nossa vida. Eu perdi o número. Eu acredito que mais de 1000 pessoas eu tive a oportunidade de batizar. Eu acredito. Ou pelo menos em torno de mais de 1000 pessoas tivemos a oportunidade de acompanhar. É muita gente. E eu me lembro de muita gente. Mas o que entristece bastante meu coração é ver que dentre essas quase 1000 pessoas, ou talvez até mais, muitas delas se perderam definitivamente. Se perderam. Algumas já estão mortas e não deveriam estar mortas. Não deveriam estar. Quantas tristezas nós fizemos, quantos velórios nós fizemos. Eu perdi a conta da quantidade de vezes que eu estive ali naquele velório, enterrando filhos, enterrando pais, mãe, tanta gente que passou pela nossa vida, muita gente. E nesse domingo, vendo todos aqueles adolescentes tão emocionados, tão assim com o coração tão feliz,
e vendo todas as pessoas que estavam vindo ali, e a gente tendo a oportunidade, a minha oração que eu fiz para Deus é: Deus, que nenhum deles se percam, que nenhum deles se percam. E o texto da palavra que Deus colocou no meu coração está em Provérbios, muito conhecido, Provérbios capítulo 22, versículo 6, o texto que diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velha, deste caminho não se desviará. Esse versículo bíblico muitas vezes foi interpretado de uma forma, a gente quando olha para esse versículo bíblico, a gente tem a impressão que se eu ensinar uma pessoa, no caso aqui a criança, o caminho, essa pessoa sempre andará no caminho. Mas não é bem isso que a palavra quer dizer na verdade. Quando a gente olha para esse versículo, a gente tem uma sensação que está olhando no Google. Tem a foto aí, uma foto comum que a gente quando vai fazer quer ir para algum lugar, a gente digita, né? E aí aparece no Google uma foto. Ela está aí, Natália? Põe para mim, comum, você conhece. Eu só vou pôr aqui para afirmar a ideia. Espera aí que está travando. Isso. Beleza? A sensação que nós temos quando nós lemos esse versículo de Provérbios 22:6 nos dá essa sensação. O caminho ensina o caminho que a pessoa não se desviará desse caminho. Mas não é o que acontece na prática. Nós temos a sensação e esta visão de que há um caminho que a gente pode chegar para a pessoa e dizer assim: ó, ande nesse caminho, saia daqui e chegue até aquele lugar, e você não vai se desviar. Mas isso não é verdade. E nós vamos começar a entender realmente o que Deus está querendo explicar. Quando você chega lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 41, a palavra diz assim: se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Então nós começamos a entender que o caminho que Deus está falando, o caminho que Deus está ensinando, não tem a ver com dizer para alguém o caminho, mas Ele diz: se alguém te forçar a andar 1 milha, ande 2 milhas com essa pessoa. O andar que a palavra está ensinando não é dizer para a pessoa qual é o caminho. Talvez esse seja o grande erro da igreja e o grande erro dos pais no dia de hoje. Talvez você tenha ouvido já essa expressão: menino, faça o que eu mando e não olhe no que eu faço. Muitos pais, os pais educavam os seus filhos dizendo: faça o que eu estou mandando. Mas o que a Bíblia está ensinando é que não é o que você está mandando que garante que a pessoa se mantenha no caminho, mas é o quanto com ela você tem andado pelo caminho. O caminho que Deus está sugerindo para que as pessoas se mantenham nele não pode ser um caminho simplesmente que é dito. Você não adianta você dizer para o teu filho e dizer assim: olha, segue por aqui que está tudo certo. O seu filho precisará ver você andando nesse caminho. Não adianta o João, a Isaura falar para os seus filhos e dizer assim: olha filho, o caminho é esse aqui, é esse. Eles terão que ver o João e a Isaura andando nesse caminho com eles. Então ele se fortalecerá no caminho. O caminho na Bíblia não é uma rota estabelecida, é um trajeto compartilhado momento após momento. Eu vou repetir: caminho na Bíblia não é uma rota estabelecida,
é um trajeto compartilhado, momento após momento. Tem um texto na Bíblia muito interessante que os discípulos estavam desanimados porque Jesus havia morrido e ainda não havia ressuscitado. Então eles descem para a cidade deles. Está em Lucas 24, versículo 13 ao 16, que fala sobre os discípulos voltando para o caminho de Emaús. Diz assim a palavra: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, o que eles estavam fazendo no caminho? Conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Como Jesus se manifesta no caminho para esses 2 homens? Andando com eles. Andando com eles. Às vezes, amados, nós temos um desejo muito grande de levar Jesus para outras pessoas, e nós falhamos muito nesse levar Jesus para as outras pessoas, porque nós ministramos para essas pessoas, nós queremos ensinar essas pessoas, mas nós não temos tempo de caminhar com essas pessoas. Então, o evangelho que nós queremos anunciar acaba não tendo a força necessária para transformar a vida dessa pessoa. Então, por mais que 1000 pessoas tenham estado perto de mim, eu não consegui andar com 1000 pessoas. Eu não consegui. E com todos aqueles que eu não consegui andar perto, no caminho, eu não consegui influenciá-los o suficiente. Por quê? Porque o caminho, ele não é o que nós imaginamos, olhando aqui pelo Google. Quando você olha o Google, ele aparece aquele traçado azul, que parece que é tudo tão bonito, mas o caminho não é assim. O caminho tem pedras, o caminho tem buracos, valas, o caminho tem desfiladeiros, o caminho tem perigos. O caminho não é algo tão simples. Então nós precisamos segurar na mão das pessoas e dizer: vamos comigo por esse caminho, porque eu quero andar com você. Por que os casamentos acabam? Porque casamento muitas vezes não dá certo, porque num dado momento o marido parou de segurar na mão da esposa e dizer para ela: vamos andar junto esse caminho. Esposas num dado momento diz assim: eu não quero mais andar com você de mão dadas. A quantidade de pessoas que deixaram de dar as mãos para o seu cônjuge é tão grande que ela é exatamente proporcional à quantidade de divórcios que nós temos hoje. No dia que você parar de dar a mão para a sua esposa, para andar com ela nesse caminho, o seu casamento começa a ser destruído. Nós imaginamos que as pessoas que precisam andar perto da gente, ou que andam com a gente, são pessoas perfeitas. Não são. Não são. Catiúcha, o Du não é perfeito. Não é. Não é. Renata, o Ney não é perfeito. Parece, mas não é. Não é. Está estragadinho, né? Deus nos colocou no caminho para andar com pessoas imperfeitas, Thalita. É o Hermes. A Diva casou com um cara quase perfeito. Só que não. É exatamente assim que Deus trabalha no caminho. Deus coloca pessoas imperfeitas para andar com você no caminho.
E quando a gente se casa, a gente imagina que é perfeita. A gente fala: meu Deus, eu queria uma pessoa que fosse perfeita, mas não é, porque a forma de Deus trabalhar é colocar pessoas imperfeitas ao nosso lado. E é assim na igreja, é assim na família, e é assim na vida. Na vida. Os dois estavam caminhando, reclamando da vida e do que tinha acontecido. E foi nessa hora que Jesus chega com eles e anda com eles no caminho e começa a conversar com eles. E aí eles vão descendo por aquele caminho junto com Jesus. Jesus não diz para eles: vão, eu encontro vocês lá. Não, eu vou com vocês até Emaús. E quando chegou ali naquele lugar, Jesus se manifesta a eles, e a vida deles é transformada enquanto andava de volta pelo caminho. Vidas transformadas no caminho. O caminho tem pedras, buracos, barrancos, desfiladeiros, perigos, mas no caminho também tem lugar de descanso. Jesus disse em João capítulo 14, versículos 6 e 7: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se vocês realmente me conhecessem, conheceria também meu Pai. Jesus disse: eu levarei vocês para um caminho, e nesse caminho eu mostrarei para vocês quem é o Pai. Ninguém conhece o Pai sem andar com Jesus pelo caminho. Ninguém. Os discípulos falaram: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já não será o suficiente. Jesus disse: eu estou há tanto tempo andando com vocês neste caminho, e vocês dizem que não conhecem o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Anda comigo no caminho. Jesus, enquanto caminha com a gente, torna o Pai conhecido. Deus sempre usará o caminho para se revelar a nós. Por isso, ninguém pode andar no caminho sozinho. Ninguém. Tem um texto em Lucas, no capítulo 10, que é muito conhecido pela gente, no versículo 30, que fala sobre um homem que descia pelo caminho de Jerusalém para Jericó, e ele caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Eu quero fazer uma pergunta para você. Esse homem, que é o texto do bom samaritano, esse homem estava como no caminho? Acompanhado ou sozinho? Sozinho. E os bandidos que pegaram ele, estavam sozinhos ou acompanhados? Acompanhados. Acompanhados. Há uma analogia a ser feita aqui. Satanás nunca estará sozinho para atacar a tua vida. Não fique sozinho também. Não fique sozinho. Satanás sempre se juntará, demônios se juntam para atacar as nossas vidas. E muitos de nós estamos tomando decisões de andar sozinhos, porque nos magoamos com alguém. Estou magoado com a minha esposa, não quero mais caminhar com ela. Estou magoado com o meu marido, não quero mais caminhar com ele. Estou magoado com os meus irmãos, não quero mais caminhar com eles. Eu vou seguir sozinho. Enquanto ele seguiu sozinho, ele foi atacado pelos inimigos. Quando você vai até a história de Israel, você vai perceber que em toda a história de Israel, todas as vezes, Deus levantava alguém para caminhar com o povo. O povo precisava caminhar, precisava conhecer a Deus.
Deus levanta um homem chamado Moisés. Deus levanta alguém imperfeito como Moisés para conduzir o povo até Deus. Moisés morre, e agora? Quem é? Quem é que vai conduzir agora o povo? E Deus levanta quem? Josué. Josué agora se levanta para conduzir o povo pelo caminho. Mas Josué morre com 110 anos. E Deus começa a levantar homens e mulheres imperfeitos para levar o seu povo no caminho. Deus, durante as gerações, levantam pessoas que sustentam pessoas no caminho, que sustentam pessoas durante a jornada. Qual é o chamado para você? Qual é o chamado para mim? Homens imperfeitos. Qual é o chamado de Deus? Deus está dizendo para você: levanta-te, vá pelo caminho, que colocarei pessoas para que você as conduza até mim. Todos temos um chamado de conduzir pessoas para Cristo. Todos nós. Este é o maior chamado da nossa vida: conduzir pessoas no caminho para Jesus. E eu quero colocar aqui para você nessa noite: no seu trabalho, na sua vida secular, Deus tem colocado pessoas. Pessoas têm chegado perto de você. Pessoas que você não conhecia, não via. Pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, desanimadas. Pessoas que já determinaram até dar o fim nas suas vidas. Pessoas que não sabem mais o que fazer, angustiadas nessa vida. E Deus diz: eu quero que você se levante e acompanhe essas pessoas. Mas você diz: como pode, Senhor? O Senhor queria usar uma pessoa tão ruim quanto eu sou. Senhor, eu tenho todos os problemas do mundo. Senhor, eu sou uma pessoa totalmente incapacitada para fazer isso. E Deus diz: é assim que eu trabalho, levantando pessoas que se acham incapacitadas, mas que eu capacito pelo meu poder, pela minha força, pela minha graça, pela glória que está em mim. O que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite, de uma forma muito simples, é que a sua vida faz grande sentido, porque a sua vida não foi levantada para você viver somente para você. A sua vida foi levantada por Deus, para que no caminho pessoas se acheguem até você. E talvez você diga: Senhor, mas eu falhei contigo. Eu falhei completamente. Eu já estou desanimado. Eu já não tenho mais vontade de fazer nada. Sequer tenho vontade de vir te buscar na igreja, Senhor. O meu tempo é tão pequeno, a minha vida é tão corrida, eu não consigo fazer mais nada. Mais de 1000 pessoas passaram pela minha vida, amados. Mais de 1000 pessoas tive a oportunidade de batizar, de cuidar. Mas muitas eu não dei conta. Mas eu tenho pedido para Deus que me dê força, nesses meus 58 anos, a mesma força que eu tinha em 1990, quando Ele me chamou, e chamou a minha esposa, e disse: quero que você ande com pessoas pelo caminho. Não é só para mim. Deus deseja renovar a sua vida no Espírito. Pessoas, mirinho, chegarão perto de você, e talvez você já falou, mirinho, para tanta gente, para tanta gente, para tanta gente, e parece que não tem mais ninguém para você falar.
não tem ninguém mais para você acompanhar. É assim que a gente pensa que a vida da gente está. Não tem mais ninguém. Tem. Deus colocará essas pessoas perto de você. Mas às vezes nós estamos pensando em pessoas que estão fora da nossa casa, mas Deus está levantando nesses dias os pais novamente, os pais para andarem perto dos seus filhos, para segurar na mão dos seus filhos e dizer: eu não posso ganhar o mundo e perder meu filho, eu não posso ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha casa. Então Deus está renovando o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, para que a terra não seja ferida por maldição. Então os pais se levantarão e vão dizer assim: filhos, sigam comigo nesse caminho. Meu filho, vem comigo neste caminho. Há muitos anos atrás, um jovem, foi o que me veio à mente, começou a frequentar. A nossa igreja era ali onde hoje é a Sodie Doce, era bem pequenininha. E um jovem começou ali a seguir e andar junto com a gente. Ele era um jovem muito especial. Ele tinha um fogo do Espírito que era algo muito gostoso de ver. Nós víamos ele adorando o Senhor, buscando a Deus numa intensidade tão grande. E ele começou a frequentar a igreja, e ali ele foi uma semana, 2, 3, 4, 5, até completar alguns poucos meses. E aí eu sentei com ele e falei assim: meu querido, você gostaria de estar andando junto com a gente? Ele disse: não. Aquilo me chocou de tal forma que eu estava esperando que ele falasse: eu quero. Ele disse: não, eu estou procurando alguém maior do que você para andar comigo. Eu olhei para ele e falei: uau, realmente eu não sou ninguém, sou tão pequeno, e ele está procurando alguém maior do que eu. Não precisa procurar muito, vai achar fácil. Aí eu disse para ele: o que você está procurando? Ele disse: eu estou procurando um apóstolo para andar comigo nesse caminho. Falei: que Deus te abençoe, meu amado, e que você encontre esse apóstolo para andar com você. Já estava me sentindo pequeno, fiquei me sentindo lá embaixo. Ele quer um apóstolo. Eu quase falei para ele: se você achar um, dá para mim também, arruma para andar comigo, gostaria muito que também me ajudasse. Passou um tempo, toca uma campainha da minha casa, um bom tempo depois, é esse rapaz com uma moça, chegou para mim e disse assim, apertou a campainha. Eu falei: oh, entra, tudo bem, tudo bom. Falou: pastor, eu gostaria de saber se o senhor poderia fazer meu casamento. Eu falei: agora eu vou me vingar, né? Olhei para ele e falei: ué, mas que deu o apóstolo? Onde está o apóstolo que você foi procurar? Ele falou: então, pastor, eu fui para Campinas e aqui está a minha... A Neuza vai se lembrar, viu, Neuza? Foi você que levou lá para mim. Está aqui a minha esposa, e eu quero que você... Quero saber se você faz meu casamento, que eu quero fazer o casamento mais profético que já houve na face da terra. Eu falei: como é isso? Eu quero um casamento com 10 pastores fazendo. Eu falei: uau. Ele falou: a minha noiva vai entrar como mendiga, não vai entrar vestida de noiva. Eu falei: pelo amor de Deus, é cada coisa que me aparece. E na hora que ela entrar como mendiga, nós vamos trocar de roupa, e ela vai ser limpa, eu vou limpar ela. Eu falei: cara, como esse cara vai fazer isso? Fiquei tentando imaginar a cena, a noiva entrando como mendiga, e ele ia trocar o vestido dela, colocar um vestido bonito de noiva nela. Eu não sei, você vai ficar pelada no meio do negócio. Eu pensei,
E ele falou que iria, que tinha esse. Eu falei, cara, você desculpa, eu estou fora de um negócio desse. A procurar outro, eu estou fora disso, nem a pau vou entrar num negócio desse. Fiquei sabendo que eles fizeram esse casamento, não sei se foi bem desse jeito, como foi, mas algo parecido desse jeito. Ok. Passou um tempo, a Neuza me leva, a irmã me leva, estou lá na igreja, no salão, num outro salão que a gente tinha mudado. Começa a entrar, me vem aquela moça junto com a Neuza, de cabeça abaixada. Eu olhei para ela e falei, eu conheço essa moça. E me lembrei que era a noiva que ia entrar de mendiga, e ia ser, né? Pensei, bom, orei por ela como tinha que fazer naquele dia. Orei por ela. E fui para minha casa, e naquela noite eu tive um sonho com ela e com o marido dela. E no sonho, é bem estranho, mas vou falar. No sonho, ele não tinha como que eu vou dizer? Ele não tinha pênis. Ele tinha um órgão sexual feminino. Achei tão estranho, liguei para a Neuza. Você se lembra, Neuza, disso aí? Liguei para a Neuza e falei, Neuza, eu tive um sonho com eles, e que ele não tem um órgão sexual masculino, ele tem um órgão sexual feminino. A Neuza falou, espera aí que eu vou levar ela aí na sua casa agora. Ela chegou lá, ela disse assim, então, pastor, eu casei com ele já há vários meses e eu ainda sou virgem. Ele não consumou o casamento comigo. E ele não gosta de mim e não gosta de mulher. Eu olhei para aquilo lá e falei, meu Deus, por que eu estou contando isso para vocês? Depois de tantos anos. Tudo o que eu queria, sendo pequeno como sou, era poder andar junto com esse rapaz, ouvir as suas dificuldades, abraçá-lo durante o caminho, poder ser seu amigo. Mas a escolha que ele fez não foi de andar com alguém imperfeito, mas de procurar a pessoa mais perfeita possível para poder cuidar da vida dele, e isso não aconteceu. Conto isso para vocês, meus irmãos, porque muitas vezes nós nos achamos incapacitados, nós achamos que nós não temos condição suficiente, mas tudo o que Deus precisa é que você diga, eis-me aqui, estou aqui, Senhor. Essa pessoa imperfeita, incapacitada, mas que tem um desejo muito grande de cuidar daqueles que precisam. Deus levantará homens aqui imperfeitos para restaurar a vida dos próprios filhos que estão em grande crise nesse momento. Você, pai, você, Deus levantará filhos imperfeitos para corrigir a vida dos seus pais. Deus levantará esposas imperfeitas para ajudar a corrigir a vida de seus maridos. Esta é a verdade do Evangelho que eu acredito, que o Evangelho transforma pessoas imperfeitas para ajudar pessoas imperfeitas também. Hoje, as pessoas estão na internet procurando pastores renomados. Tem pessoas que chegam para mim e comentaram assim, não, eu ando com o apóstolo Luiz Hermínio. O Luiz Hermínio não sabe que você existe, não sabe quem é você. As pessoas estão procurando pessoas cheias de teorias, que não estão dispostos a andar uma milha com você. E a palavra diz, quando pedir para andar uma, ande duas. As pessoas estão procurando homens com grandes frases de efeito. A gente abre a internet, é só frase de efeito.
cada frase linda, mas que não tem a capacidade de chorar com você na hora que o teu coração apertar. Filhos que aqui estão, o seu pai e a sua mãe têm a capacidade de abraçar você e chorar com você no momento que você mais precisar. Talvez seu filho esteja aí pertinho de você. Tem filho que está aqui, o pai está aqui? Cadê o filho? Fica de pé o filho que o pai está aqui, só o filho. Fica de pé os filhos que o pai está aqui, que os pais estão aqui. Eu quero que você saia do seu lugar. Só o filho, Clodoaldo. Seu pai está aqui, Clodoaldo? Você está louco, velho? Eu mandei o filho ficar de pé, homem. Pelo amor de Deus. Eu estou olhando o Bruno de pé, estou vendo o Clodoaldo. Que deu o pai do Clodoaldo, pelo amor de Deus. Eu gostaria que você, filho, saísse do seu lugar e fosse dar um abraço no seu pai agora. Filhas e filhos, tem muita criança lá em cima, né? Seu filho, sua família, não precisa de frases de efeito, super bem elaboradas e inspiradas. Eles precisam de um pai que ande com eles no caminho. Sua esposa, homem, só os maridos agora, fiquem de pé. Agora você pode ficar de pé, Clodoaldo. Agora ele senta. Homens que aqui estão, guardem isso. Sua esposa não precisa de alguém que lhe diga lindas frases persuasivas. Ela precisa de alguém que segure na mão delas e diga: eu decidi andar a minha vida junto com você. Se a sua esposa está aí, pega na mão dela, olha no olho dela e diga: eu decidi andar a minha vida no caminho com você. Pode sentar, querido. Moisés atravessou o caminho do mar junto com seu povo, lutou as guerras junto com seu povo, mas morreu. Deus sempre levantará pessoas para andar junto com a gente. Haverá Moisés na nossa vida, Josué na nossa vida. A Bíblia é um livro que mostra fases. Moisés foi a primeira fase do povo de Deus, Josué foi a segunda. Depois de 110 anos, Josué morreu. Então Deus começa a levantar outras pessoas para que eles não estivessem sozinhos. E Deus levanta Débora, Baraque, Gideão, Jair, Sansão e Samuel, juízes para andar junto com o povo. E a Bíblia diz: enquanto houver-se um juiz sobre a terra, Israel tinha alguém para andar com eles no caminho. Eu gostaria de dizer para você que gostaria de passar os meus dias andando junto com você. Esse cara ruim que o cara não quis,
mas é o que tem por momento. Talvez um dia o tempo passa, eu vou embora, vou partir ou não, e Deus levantará outros, mas uma coisa é certa: você não precisa estar sozinho. Vamos ficar de pé.